Olá, saudações fraternas. Estamos aqui com o objetivo de dar sequência e ou continuidade à nossa gravação anterior, que diz respeito à ação criminosa perpetrada por algumas pessoas em Osasco ao invadirem um templo da Igreja Apostólica Romana e tentarem quebrar algumas imagens ou algumas representações, inclusive chegando a despedaçar uma estátua de um tal Santo Ubaldo. Tá? E nós nos perguntamos, após termos analisado esse tipo de ação do ponto de vista do Evangelho, uma vez que as pessoas que cometeram essa ação nefasta, elas alegaram injuriosamente tê-la cometido em nome de Jesus. Agora nós vamos nos perguntar sobre a ideologia nefasta que inspirou esse tipo de ação criminosa ou terrorista. E a própria senha nós fizemos em nome de Jesus, já nos revela algo sobre a ideologia que inspirou estas pessoas. Evidentemente que foi a ideologia protestante, o biblismo, mais precisamente aquela orientação que fica ali entre o calvinismo, o pentecostalismo, famigerado pentecostalismo, quase sempre relacionado com esse tipo de agressão, que não são os luteranos. E quando nós falamos isto, quando nós revelamos os fatos, denunciamos os fatos, quando nós exigimos punição, quando nós nos mostramos indignados, essas pessoas, ou melhor, os seus correligionários, começam imediatamente a vitimizar-se, a se fazer de coitadinhos. E a primeira justificativa, sem pé nem cabeça, que surge é esta: mas poderiam ter sido pessoas de qualquer outra religião, poderiam ter sido pessoas de quaisquer outras crenças religiosas, ou pessoas afiliadas a qualquer outra religião. Poderiam ser pessoas de quaisquer outras religiões, os cambaus. Não tem nenhum poderia. Que não foram budistas, não foram espíritas, não foram muçulmanos, não foram ateus, não foram irreligiosos, etc, etc, etc. Quem fez, quem cometeu o crime, quem cometeu a ação terrorista, quem invadiu, quem depredou, foram protestantes, foram bíblicos, foram pentecostais, e essas ações não são isoladas, essas ações são recorrentes e cada vez, lamentavelmente, mais comuns no contexto brasileiro. Então não adianta vir aqui com mimimi que poderia ser um espírita, poderia ser um umbandista, poderia ser um judeu, poderia ser um muçulmano. Por mais receios que tenhamos, devo ser justo ao declarar que eu, salvo ignorância de minha parte, jamais ouvi falar que um muçulmano sunita, pelo menos até o tempo presente, tenha cometido este tipo de crime. Menos ainda que qualquer hindu, judeu, umbandista, adepto do candomblé tenha invadido o espaço de qualquer uma outra crença religiosa e buscado depredar os seus objetos de culto, injuriar os seus emblemas, as suas representações. Repito, nunca ouvi, nestes meus quase 50 anos de existência, que um judeu, que um hindu, que um muçulmano, que um espírita tenha procedido desta maneira. São sempre as mesmas pessoas, ou melhor, são pessoas sempre inspiradas, movidas pela mesma ideologia religiosa, que é o protestantismo. Esse protestantismo
sectário, judaizante, calvinista e pentecostal. São sempre pessoas relacionadas com este padrão religioso que cometem este tipo de atrocidades, de agressões, esses atos criminosos e terroristas. Isto é fato. Basta pesquisar na mídia e vocês encontrarão as referências. Então não adianta dizer que poderiam ser outras pessoas, de outras crenças. O que nós temos que analisar, tá, e deixar bem claro é quem fez, quem cometeu o ato, tá, e a sua afiliação religiosa. Tampouco adianta vir com esse mimimi. Ai, mas no século zero, a Igreja Apostólica Romana, ela também queimou pessoas, depredou, fez isso, fez... Nós não estamos falando no passado, nós estamos falando no presente. Nós estamos falando em 2021. Nós estamos falando no século XXI. Então não adianta vir com essa milonga de século XII, século XIII, século XIV. A Igreja Romana cometeu esses crimes no passado? Cometeu. Sua atitude merece ser repudiada? Merece. Porém, não é ela que está cometendo as mesmas atrocidades, não é ela que está promovendo as mesmas agressões, as mesmas violências, os mesmos crimes em pleno século XXI. Ou seja, num contexto liberal, num contexto democrático. Pós-Darwin, pós-Freud, pós-Marx, pós-Einstein, etc, etc, etc. O contexto é totalmente diferente. Nós temos uma instituição, tá, que merece realmente ser censurada porque cometeu crimes, tá, abomináveis, monstruosos e bizarros. Porém, no século XII, XIII, XIV, XV, temos, tá, uma instituição que inspira crimes, vou deixar bem pontuado, tão abomináveis, tão atrozes, tão bizarros, tão monstruosos em pleno século XXI. Cometido anteontem ou ontem, no dia 3 de maio. Então o contexto denota muito uma gravidade muito maior. Tá? O protestantismo, por sinal, que declara ter vindo reformar as cagadas da Igreja Romana. Ele veio para reformar, para purificar, para melhorar, para aperfeiçoar, bibibi, bobobó. Tá? E no entanto está aí 500 anos depois cometendo atrocidades que a Igreja Romana não comete mais. Porque a Igreja Romana hoje não faz mais isto. Não promove, tá aí de boa. Justiça ali seja feita. No contexto atual, ela não ataca casas de umbanda, de candomblé, sinagogas, etc, etc. Porém, né, os seguidores, né, dos pastores protestantes, os reformadores que vieram para reformar, eles estão aí, tá, como vimos ainda ontem, atacando os templos da própria Igreja Romana, tá, quebrando as imagens da própria Igreja Romana e também de outras afiliações religiosas, como a Umbanda, o Candomblé, que sempre ficaram na deles e nunca atacaram qualquer outra religião, jamais exerceram a violência e sob esse aspecto estão muito mais próximos do Evangelho e muito mais próximos de Jesus Cristo do que estas pessoas que cometem atos agressivos, violentos, invadindo o espaço de outras crenças religiosas. Tá? Então pouco adianta vir a público, tá? Sempre com essas desculpas esfarrapadas, mas as feministas, as radifens, pegaram as imagens e fizeram aquela farra toda, enfiaram a imagem no rabo, e vocês só falam quando algum evangélico invade algum terreiro de umbanda, de candomblé ou uma igreja, e vocês, católicos, ateus, pagãos, espíritas, ficam todos revoltados e cheios de mimimi. Mas quando as radifens enfiam a cruz na vagina ou as imagens no rabo, aí vocês não falam nada. Tá? Isso exige uma análise rigorosa e uma resposta que esteja na ponta da língua. Primeira coisa, eu não vou entrar no mérito do vilipêndio. Tá? Certamente as radifens, elas têm um envolvimento com a orientação anarquista, tá? Isto já diz muita coisa. Tá? Elas certamente
nutrem um ódio, ou seja pelo cristianismo, pelo simbolismo cristão, pela Igreja Apostólica Romana, etc. e tal. E movidas por este ódio, por este rancor, elas injuriaram publicamente os símbolos, as representações, os emblemas da religião apostólica romana, do catolicismo de modo geral, isso é ponto pacífico, e acabaram ferindo os sentimentos de muitas pessoas, não os meus. Eu entendo de maneira diversa. Eu não entendo que Jesus Cristo, ou que a sua mãe, ou que outros personagens do cristianismo, que eles sejam atingidos por esse tipo de atitude, por esse tipo de ação. Eu não vejo como as radifens, enfiando a cruz na vagina ou a imagem da Virgem no rabo, eu não vejo como elas possam atingir Jesus. Eu não vejo como elas têm essa bola toda para atingir Jesus, para atingir o Verbo encarnado, para atingir a sua mãe, os apóstolos. Não vejo dessa forma. Elas atingem sim os sentimentos de pessoas que têm estima por essas representações e por esses símbolos. Isso mostra apenas que elas têm uma atitude de ódio, uma atitude de rancor para com essas instituições religiosas e uma certa despreocupação ou um menosprezo pelos sentimentos das pessoas que fazem parte dessas instituições. Que é um outro tipo de coisa. Agora, justiça seja feita. As radifens, elas devem ter comprado ou feito aquela cruz, aquela imagem. Então, primeiro ponto, era propriedade delas. Segundo ponto, elas fizeram isso num lugar público e não no espaço no espaço da própria religião. O caso seria totalmente diferente se as radifens entrassem numa catedral, como por exemplo a catedral uma catedral, ou por exemplo numa igreja como a igreja da Candelária, ou sei lá, qualquer outra igreja, se elas entrassem aí na igreja dos remédios, pegassem a estátua que está lá no altar, que é a imagem reverenciada pelos apostólicos romanos, e colocassem essa imagem no rabo, ou tirassem a cruz do altar e enfiassem. Aí o contexto seria totalmente outro. Porque elas estariam invadindo o espaço o espaço daquela crença, o espaço das pessoas que são adeptas daquela crença. E elas teriam se apropriado de objetos que pertencem àquelas pessoas e foram adquiridas por elas. Então o contexto é diferente. Não vou entrar no mérito da questão da injúria. Houve a injúria, houve a ofensa? Não vou entrar nesse ponto. Mas certamente não houve violação por parte das radifens, não houve violação de propriedade, porque, repito, elas não invadiram um templo da Igreja Ortodoxa ou da Igreja Apostólica Romana ou da Igreja Apostólica Anglicana, elas não invadiram, elas não tomaram posse de um objeto religioso pertencente a qualquer uma dessas comunidades. Então não houve nenhum tipo de furto e nenhum tipo de invasão de propriedade. Agora, o ato cometido, o ato perpetrado, o ato feito ontem, no dia 13 de maio de 2021, este sim. Estas pessoas, elas entraram, e aí a gravidade está aí, elas entraram, se elas quisessem, com o dinheiro delas, pegar lá as estátuas da igreja romana, ou da Umbanda, ou do Candomblé, sei lá, ou de qualquer outra, da Wicca, do paganismo, quisessem entrar numa loja, comprar com o dinheiro delas esses emblemas e outros, e esses símbolos, e levassem para um lugar público, e lá depredassem, destruíssem, claro, segundo a legislação haveria o vilipêndio ou a injúria, mas certamente não haveria a invasão de propriedade e o furto. E o ato de desrespeito seria evidentemente o ato de desrespeito existiria, porém ele não seria tão grave, porque não há a invasão do espaço alheio. E o grande problema nestes crimes é a invasão do espaço alheio. Você não nega apenas o direito do outro ter símbolos. Porque quando você vilipendia ou injuria um símbolo religioso, e aí sim voltamos à questão das radifens e de outras pessoas que adoram quebrar
peças religiosas de outras confissões, você denota uma no meu entendimento, você está denotando uma revolta pela impotência de não poder destruir a outra religião, por não poder destruir a religião do outro e, aí vem a pior parte, por não poder destruir o outro. Então, porque eu não posso queimar, ou enforcar, ou apedrejar o umbandista, o adepto do candomblé, o apostólico romano, o ortodoxo, o hindu, o budista, eu destruo os seus símbolos religiosos. Então, o rancor, por eu não poder dominar e assim exterminar aquelas pessoas, aquelas criaturas vivas, aqueles seres humanos que discordam de mim, que professam crenças distintas das minhas, por não poder fazer isso, o rancor chega a um nível que faz com que o rancor acaba a pessoa num acesso de rancor, de fúria, a pessoa acaba exercendo vingança sobre os emblemas, as representações, nos emblemas, nas representações e nos símbolos religiosos cultuados pelo outro, que ela não pode destruir o outro, porque a legislação não permite. Ela não pode queimar, enforcar, apedrejar, crucificar a pessoa que professa outra religião. Então, existe esse aspecto muito grave, muito sério, tenebroso nas situações de vilipêndio religioso. Por quê? Porque eu já falei, o fato de professar uma determinada crença não me obriga a odiar a crença alheia, os símbolos alheios, ou incomodar-me com eles, e muito menos odiar as pessoas que professam estas outras crenças. Pelo contrário, eu devo ser instigado pelo Evangelho a tolerá-los. Por quê? Porque estas pessoas foram dotadas pelo próprio Ser Supremo, foram dotadas pelo próprio Deus, foram dotadas pelo próprio Verbo encarnado, Jesus Cristo, com a capacidade do livre-arbítrio, para exercer as suas opções. E se Deus não quisesse que fosse assim, não haveria diversidade religiosa. Se Deus não quisesse que fosse assim, ele mesmo enviaria raios contra essas estátuas, ele mesmo destruiria estes deuses. Ele não precisaria contar com a ajuda dos calvinistas, dos pentecostais, dos sunitas. Deus não precisa deles. Se essas imagens, esses ídolos, de fato, alterassem o comportamento de Deus, se atingissem a divindade, se molestassem a divindade, simplesmente Deus, sendo todo-poderoso, meu querido, minha querida, ele enviaria seus raios e ele destruiria de uma vez por todas essas religiões ou crenças idólatras, pagãs, sei lá, elas não existiriam. Então, se elas existem, é porque são toleradas pelo próprio Deus. São toleradas pelo próprio Deus porque elas, de alguma maneira, estão relacionadas com o livre-arbítrio, com a livre opção do outro. E eu, como sou inferior a Deus, quem sou eu se ele, Deus, dotou essas pessoas de livre-arbítrio e ele tolera a opção delas, respeita, é evidentemente que eu tenho que agir da mesma maneira. Eu tenho que agir do mesmo modo e não procurar destruir estas crenças e estas religiões. O máximo que eu posso e devo fazer é dialogar civilizadamente com elas e tentar demonstrar que elas estão equivocadas. Esta é a orientação do Evangelho, que se exerça um proselitismo civilizado e respeitoso. Então, se elas estiverem dispostas a ouvir-me, eu dialogarei com elas e tentarei apontar os equívocos desta opção. Agora, o que eu não posso fazer é impedi-las de exercer a religiosidade, de exercer a espiritualidade segundo a sua própria consciência. Bem, a questão, então, mas ela acaba se tornando, no entanto, a gente até perde o fio da meada, a questão acaba se tornando mais grave ainda quando nós passamos do sentimento de ódio, porque pessoa alguma pode ser condenada por odiar uma instituição. E também não pode ser condenada legalmente por odiar outras pessoas. Ela só pode ser condenada legalmente
e acusada de crime quando ela comete um determinado ato. E é justamente quando você invade um templo dedicado a uma outra religião e depreda os emblemas e as representações, aí está o crime. Porque você tem o crime de invasão de propriedade e de furto ou apropriação indébita. Então, este é o diferencial do que aconteceu. Nós não estamos passando a mão na cabeça das radifens. Porém, estamos tentando ser justos. Em momento algum, aquelas mulheres invadiram o templo religioso ou se apropriaram das suas representações. Elas não entraram numa igreja, elas não entraram numa tenda de umbanda, elas não se apropriaram das estátuas, não quebraram a marretada, não derrubaram dos altares. Diferente da atitude praticada por estas pessoas inspiradas pela ideologia pentecostal ou calvinista, ou bíblica de toda maneira, em que elas entraram na capela dos remédios, penetraram criminosamente naquele recinto religioso e agrediram, destruíram propriedade que não lhes pertence, apossaram-se das estátuas para primeiro você se aposta para você quebrar, e pegaram e depois quebraram, e aí é que você tem esses crimes, e que o crime está caracterizado. Então não adianta falar que poderia ser pessoa de qualquer outra religião, não vem ao caso, porque não foram pessoas movidas por outras religiões. Nós não temos notícias sobre isso. Até os protestantes podem vir nos comentar: não, eu sei que o budista invadiu uma igreja romana, eu sei que o hindu invadiu uma sinagoga judaica que eu nunca ouvi falar, eu sei que o budista invadiu lá um terreiro de umbanda, eu nunca ouvi falar. Se alguém tiver informação, apareça aqui e poste. Não vem ao caso que a Igreja Romana fez no passado. Ninguém aqui está negando os crimes da Igreja Romana. Nós estamos chamando a ordem um movimento que até hoje pontua ter vindo para reformar a Igreja Romana, para consertar as coisas, para eliminar os seus vícios, para depurá-la, etc. e tal. E agora esse mesmo movimento, que é o mesmo movimento, pautado na Bíblia, no livre-exame, pautado no biblismo, no livre-exame, no biblismo e no livre-exame, esse mesmo movimento vem aí fazer as mesmas cagadas, cometer os mesmos crimes, perpetrar as mesmas ações que eram feitas pela Igreja Romana lá atrás, num outro contexto social. E tampouco adianta aí jogar na culpa nas radifens, porque também foi uma ação, foi um ato diferente, não é a mesma coisa. Então, aqui no Brasil, quem tem esse péssimo costume, ou melhor, esse costume criminoso e terrorista de invadir o espaço religioso alheio. E não importa se é a sinagoga, se é a mesquita, se é o pagode budista, se é o templo romano, se é o terreiro, tenda, não interessa, de invadir qualquer outro espaço religioso para depredar os seus símbolos e as suas representações. É uma atitude não apenas inquisitorial, uma falta de uma cabal falta de respeito, como uma atitude que atenta contra os valores liberais e democráticos. Este sim, fruto do Evangelho. É uma atitude que tem essa invasão a templos de outras religiões é algo extremamente preocupante. Porque se nós analisarmos a fundo, toca aos fundamentos da sociedade, aos nossos princípios e valores éticos, liberais e democráticos. E prenuncia um futuro muito difícil. Com o risco, com o perigo concreto de que, em nome do Antigo Testamento, em nome da dita Bíblia, das suas crenças bíblicas, estas pessoas que cometem esses crimes agora venham a tomar posse do Estado, venham a estabelecer um governo teocrático, a oprimir os dissidentes religiosos e, inclusive, a cometer os velhos pecados do passado: exílio, tortura e morte. Ou seja, a reedificar ou reconstruir as velhas estruturas inquisitoriais. E isto é preocupante, nós temos que abordar este tema, nós temos que
resistir, nós temos que lutar, combater esse tipo de orientação, nos opor decididamente a este tipo de orientação, e isso é um dever de todos os cidadãos, e formar fileiras em torno das instituições liberais, democráticas, tolerantes e civilizadas. Atos como esses que aconteceram ontem, dentro de todo um contexto social e político pelo qual passa o Brasil, atos desses que foram cometidos ontem são inexcusáveis, inadmissíveis, intoleráveis num país civilizado, numa sociedade moderna. Então fica aqui a minha denúncia. As autoridades têm o dever, o poder público, o Estado tem o dever de agir imediatamente, de punir este tipo de crime abominável com o máximo rigor da lei. Uma boa noite.